Recentemente tivemos a segunda temporada de Ruptura, série da Apple TV, que por sinal eu já fiz um vídeo sobre a primeira temporada, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, eu estava um pouquinho preocupado, porque a primeira temporada é excelente, 10 de 10 na minha opinião, uma obra-prima, talvez a melhor primeira temporada de uma série da história da televisão. E justamente por isso eu tive medo dessa segunda. Eu tive medo de não ser tão bom quanto a primeira e acabar meio que me decepcionando. Até porque algumas séries fizeram isso, né? O Round Six, que teve a segunda temporada ano passado, foi bem fraquinha. Eu gostei muito da primeira temporada. Aí a Casa do Dragão, a primeira temporada também é muito boa, a segunda temporada é bem mais ou menos. E- Então dá pra ver como é realmente preocupante você ter uma série que foi muito bem construída na primeira temporada e às vezes os produtores podem não saber muito bem como continuar a série e acaba meio que se perdendo, não ficar tão interessante, coisa e tal. Então justamente tinha uma preocupação para essa segunda temporada. E felizmente eu posso dizer para vocês que todas as preocupações que você poderia ter ou que eu tive em relação à segunda temporada não se comprovaram. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Que temporada maravilhosa de Ruptura. Eu vou dizer, tá? Ela não avança muito em história, tá? Em termos de narrativa, eu acho que a primeira temporada ainda era mais coerente. Porque ela tinha, assim, uma história principal sendo contada. Aqui eles meio que dão uma pausa para tentar expandir ainda mais esse universo. Então você vai conhecer mais sobre a Lumon, sobre quais são os setores mais importantes da empresa, que tem um local que trabalha com cabras, ou então tem vários andares que trabalham com diferentes setores que você não entende muito bem o que é. Aí você tem toda a relação do Mark com a irmã dele, que vai ser mais trabalhada, e toda a investigação dele atrás da esposa dele. Umas coisas muito interessantes assim. Também você conhece mais sobre os personagens coadjuvantes, que na primeira temporada era mais coadjuvante mesmo. Aqui na segunda você tem mais destaque para eles. Então ela não avança tanto em termos de história, o que não significa que ela não avança, tá? Ela avança sim. Mas aqui você dá um respiro para conhecer mais desse universo no geral. E isso abre margem para muitas dúvidas e muitas teorias. Porque se isso já tinha na primeira temporada, nessa segunda, rapaz, esses canais de teorias tipo Ei Nerd, Good Nerd, essas paradas assim, devem tá louco com essa segunda temporada. Deve tá louco. Porque terminou a temporada, tem muita pergunta sem resposta ainda. E eu tô muito curioso para saber qual vai ser a resposta para cada um desses mistérios que eles estão levantando. E pelo que eu sei, parece que a série já foi escrita 100%, né? Já tem um início, meio e fim bem definidos. O que eu acho perfeito. É que nem Breaking Bad. Ela foi escrita com começo, meio e fim bem definidos e é uma aula de narrativa. Então eu acho que para a Ruptura vai ser a mesma coisa e a gente vai amar. Eu acho que não vai ser uma narrativa tipo Lost ou Game of Thrones, que eles claramente não sabiam como entregar cada mistério de uma forma coerente, com uma narrativa coesa e que no final tudo fizesse sentido e tivesse uma catarse e você, nossa senhora, melhor série da humanidade. Infelizmente não aconteceu isso com essas duas séries, mas eu diria que Ruptura está se encaminhando para ser sim uma das grandes séries da história da TV. Sobre as atuações, espetaculares, todas elas. Até os coadjuvantes aqui, como eu acabei de falar, recebem mais destaque e eles têm mais tempo de tela para brilhar. Eles têm uma atuação espetacular, tanto do seu lado interno, que é o pessoal do trabalho, quanto do seu lado externo. E as duas são muito bem feitas. Você percebe meio que
têm personalidades parecidas, mas eles se diferem bastante quando você compara as atuações do lado de dentro com o do lado de fora. Principalmente o da Halle R, né? Ali definitivamente elas não são parecidas. Definitivamente. Mas assim, em termos de atuação, a melhor disparada é a do ator principal, que desculpa aqui, eu esqueci o nome dele, mas é o que faz o Mark S. E o Mark também, que é ao lado externo dele. Meu amigo, ele tá espetacular. Tem uma cena no episódio final que é as duas versões dele, que é o lado interno e o lado externo, interagindo um com o outro. E, meu amigo, aquilo ali é uma aula de atuação. É ele interagindo com ele mesmo, que coisa linda, velho. Coisa que alguns filmes, por exemplo, não conseguem fazer muito bem. Porque meio que você repara que é meio que o mesmo personagem, praticamente, com pequenas variações, mas a atuação é praticamente a mesma. Um exemplo muito claro disso, recente, é o Sonic 3, que tem o Jim Carrey interpretando duas versões do Robotnik, não versões, né? Porque um é a avô do outro, mas enfim, é quase como se fosse o mesmo personagem. Não tô dizendo que a atuação dele no filme é ruim, mas você meio que dá pra ver que é praticamente o mesmo personagem, só que replicado em outro, com o mesmo ator. Aqui não. Ele interpreta dois personagens interagindo um com o outro e você consegue ver claramente as diferenças entre eles, os conflitos, como a atuação muda de um para outro. Então, cara, sensacional. Parabéns a esse ator. Eu daria fácil o M para melhor ator em série de drama e daria também para melhor série de drama do ano, porque o que essa série conseguiu me impactar, nossa senhora. Ai, outra coisa que eu tenho que levantar: direção de arte e fotografia. Parabéns! Parabéns demais, que série linda, velho. A primeira temporada já era linda. Isso eu tenho que dizer. Essa segunda continua tão linda quanto, se não mais. O lado de fora sendo um pouquinho mais rústico, com umas paradas mais naturais. E o lado de dentro com aquelas paradas de sala limpa, com uns designs minimalistas, uma parada de ambiente de trabalho mesmo, que ao mesmo tempo que parece convidativa, também te deixa muito preso, muito claustrofóbico. Então, toda a parte técnica dessa série é impressionante. Dito tudo isso, eu amei essa segunda temporada. Eu acho que ela não é melhor que a primeira, porque a primeira meio que tinha a parada de surpresa. Você não conhecer muito bem aquela série, e ela ir te entregando aos poucos, e aí você chega no final, você tem uma catarse gigantesca. Foi o maior cliffhanger que eu já vi na minha vida, aquela primeira temporada. Essa segunda é a mesma coisa. Ela vai se construindo aos poucos, nos mínimos detalhes, você chega no final e você tem uma catarse muito grande. Inclusive, eu tô muito ansioso para a terceira temporada, que é o gancho que eles deixam pro final é sensacional. Inclusive, deixa uma dúvida muito grande, porque assim, beleza, o Mark conseguiu recuperar a esposa dele no final. Alerta de spoiler, né? Mas acho que a maioria deveria ter assistido já. Mas o Marquess não quer entregar o corpo, porque ele quer ter a própria vida. E aí fica nesse dilema de quem está certo, o externo ou o interno? Porque o externo quer ter a sua esposa de volta, quer ter sua vida de volta, beleza. Mas fazendo isso, o interno deixaria de existir. Então tem um debate muito legal com o final dessa série, dessa temporada, quero dizer. Um gancho sensacional para a terceira, mas que, por conta de já não ser mais uma novidade, acaba que eu prefiro mais a primeira temporada. Vou dar uma nota 9,5 para essa temporada, tá? Porque a série em si tá 10 de 10. Mas para a temporada eu dou nota 9,5. E tem aquele episódio da Cobel também, que é meio chatinho, né? Então isso impede um pouco de a temporada ser 10 de 10. Mas enfim,
Nota 9,5 para a segunda temporada de Ruptura. Espetacular. Que venha a terceira temporada. Estou muito ansioso. Não demora muito não, por favor. Mas se bem que pode ter problema na produção, né? Se entregar muito rápido. Então demore o tempo que precisar para entregar a perfeição. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Se não assistiu Ruptura, assista. Na minha opinião, a melhor série de ficção científica da atualidade, se não de todos os tempos. Mas então é isso. Até a próxima e tchau!